Agora com o nosso quadro com o nosso quadro Animais da Cidade com o Rodrigo Ávila de Oliveira, especialista em comportamento pet. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Itaberá. Satisfação estar aqui com vocês novamente. Bem-vindo, né? Bem revindo aqui na Itaberá. Hoje a gente tem a participação da advogada Raíssa Reis, que também está com a gente. Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes. Seja bem-vinda também aqui à Rádio Itaberá. Muito obrigada. O Rodrigo trouxe uma pauta que é tão interessante, né? Direitos dos animais. Muitas vezes passa até despercebido e as pessoas não têm essa noção, né? Até cair nisso, né? Exatamente, Jorge. Eu vejo assim a evolução, né, do mundo pet, né, só em estarmos trazendo aqui uma advogada para falar desse tema já mostra o quanto se evoluiu, o quanto as pessoas têm interesse e quanto se gera de demanda nesse sentido, né? Então nós temos vários âmbitos, situações que envolvem o dia a dia das pessoas, seja numa passagem aérea, no seu condomínio, ao se deparar com uma situação de, muitas vezes, de maus tratos e tudo mais, né? Então, acho que filosoficamente a gente vê uma condição em que a gente sai de uma condição antropocêntrica, né, em que o ser humano está no centro do universo, para uma visão biocêntrica, né, onde o ser humano ele é parte desse todo, em que existem muito mais indivíduos nesse universo a serem considerados, né? Então, satisfação estar aqui com a doutora Raíssa, e eu começaria a nossa abordagem aqui perguntando a visão dela de como ela tem percebido a evolução do direito, né, em tudo aquilo que envolve os animais. Bem-vinda, Raíssa. Obrigada pelo convite, né? Eu espero hoje contribuir aqui com informações jurídicas e com informações sobre o mundo pet. E realmente na sociedade a gente tem visto uma mudança na relação entre os seres humanos e os animais de estimação, né? E isso reflete diretamente no mundo jurídico. Então, se a gente for pegar há 20 ou 30 anos atrás, por exemplo, os animais eles não ficavam dentro das casas, né? Que nem fica hoje. Os cachorros não dormiam na cama. No sofá, na nossa cama, né? Exato. Então, eles ficavam no quintal. Muitas vezes eles ficavam acorrentados numa casinha e isso era normal. Ganhando um resto de comida. Exato. A alimentação deles não era balanceada. Ninguém se preocupava muito com a nutrição, com os nutrientes que tinham naqueles alimentos, né? Perfeito. Questão de veterinário, né? Quase que se levava o animalzinho ao veterinário quando não curou em casa. Creches. Considerando já simpatias para curar determinados problemas, né? Então, assim, creches, não existia creche. As pessoas mal tinham animais em apartamento. Locais pet-friendly, não existiam locais pet-friendly. Seria quase um absurdo eu falar que eu vou almoçar fora, vou num restaurante e vou levar o meu cachorrinho junto. Sim. Né? E hoje a gente tem até mercados que são pet-friendly. A gente tem hotéis que eles são humanos-friendly. Eles são feitos para os animais, mas os humanos são bem-vindos. Certo. Então, a gente vê que mudou muito. Podem participar daquele evento, né? Exato. A gente vê que mudou muito o relacionamento do ser humano com os animais. E o direito ele não é imutável, ele vai mudando conforme as necessidades da sociedade. Então, a gente vê que o direito veio evoluindo também. A passos lentos, eu diria, né? Porque até 2019, por exemplo, se discutia se poderia ou não ter animais de estimação nos condomínios. Então, em 2019, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não, que realmente não se poderia proibir os animais de estimação em condomínio. Mas 2019 não faz tanto tempo assim. Sim, sim. Né? E eu nem sei se essa informação está tão difundida ainda, né? Exato. Ainda existe discussão, não no mundo jurídico, né? Está pacificado realmente, não se pode proibir os animais de estimação em condomínio. Mas dentro dos condomínios ainda existe muita discussão com relação ao tema, às vezes, né? A lei de maus tratos, por exemplo, sempre teve, tá? Leis que protegiam os animais. A nossa mais recente era de 98, então você veja que é antiga. Nossa. E somente em 2020 é que veio a lei sanção, que veio punir mais severamente os maus tratos aos animais. Sim.
né? E agora a gente está entrando aí numa novidade, que é o reconhecimento da família multiespécie, que até então não se falava, né? O animal era o animal de estimação e os humanos eram parte da família. A família multiespécie ela vem trazer um novo conceito, em que o animal de estimação ele passa a fazer parte da família. Então, vai trazer muita novidade jurídica aí nos próximos anos, esse novo conceito, esse novo entendimento. Muito bom, Raíssa. Não sei, uma percepção que eu tenho, quando a gente sai, e aí você, obviamente, vai me direcionar se esse pensamento está correto ou não, mas eu entendo que muita coisa muda a partir do momento em que a gente sai de um animal de estimação como sendo uma propriedade sua para você ser o tutor daquele indivíduo, né? Quando você tem uma propriedade, você faz o que você bem quiser. Você tem uma cadeira, você pode jogar ela fora, você pode trocar o estofado como melhor lhe convém, você pode cortar um pedaço da cadeira, enfim, mas um indivíduo, você tem a responsabilidade sobre os cuidados, sobre carinho, sobre atenção e tudo mais. E aí eu imagino que o direito também deva visualizar essa evolução e considerar isso tudo, né? Faz sentido isso, Raíssa? Faz total sentido, Rodrigo. Na realidade, para o mundo jurídico, até não muito tempo atrás, o animal realmente somente era visto como uma propriedade. Hoje em dia, esse entendimento ele já vem mudando. Hoje, o animal ele é visto como um ser senciente, um ser que sente dor, que sente emoções. E quando a gente entende que o animal ele para de ser uma propriedade e ele passa a ser um ser que sente, nasce uma necessidade de cuidar do bem-estar desse animal. Então, a legislação vai acompanhando isso. Por exemplo, o que a gente pode trazer aqui é o caso Joca, que repercutiu muito nas mídias, né? Teve muita comoção social. O Joca era um cãozinho Golden Retriever. O tutor dele comprou uma passagem aérea para eles irem fazer uma viagem de 2h30, era uma viagem interestadual. E essa viagem acabou se transformando numa viagem de 8h30, e esse cãozinho veio a óbito. O Joca é o primeiro cãozinho que faleceu no transporte aéreo? Com certeza não. Não. Diversos cãezinhos já faleceram, ou animais faleceram no transporte aéreo. Mas não se dava nenhum repercutiu, nenhum trouxe tanta comoção social, porque a sociedade via os animais de outra forma. E hoje não, hoje a sociedade, a partir daquele acontecimento, clamou por uma legislação que protegesse os animais, porque hoje a sociedade está preocupada com o bem-estar do animal. E hoje está em tramitação, então, a Lei Joca, que é uma lei que visa o transporte dos animais com segurança. Ainda não foi aprovada, ela está em tramitação, mas o que essa lei pretende, né? Que os animais tenham segurança nas viagens, que eles possam ir nas cabines, que tenha rastreamento desses animais, que tenham veterinários nos aeroportos, que as pessoas saibam, né, as equipes saibam prestar primeiros socorros, que esses animais tenham acesso à água e à comida. Então, você vê, se fosse um simples objeto, como até era visto antigamente, esse tutor ele seria indenizado pelos danos materiais. Quanto você pagou no cachorrinho? Você perdeu um Golden, eu te dou outro Golden e está resolvido. Exato. você pagou R$2.000, R$3.000? Ok, eu vou te pagar o valor do teu cachorro. Aí isso começou a evoluir, porque começou a existir uma relação de afetividade e os tribunais começaram a ver isso. Aí a pessoa começou a receber danos morais também, em casos como esse. Só que a gente vê que no caso Joca já não é mais suficiente. A sociedade quer uma legislação que proteja eles, que dê segurança para eles. Por quê? Porque eles são vistos como seres que têm emoções, que têm sentimentos também. Exatamente, são membros da família, né? Exato. Agora, Raíssa, quando a pessoa, né, vamos pensar em cuidados preventivos, assim, para as pessoas se anteciparem, né? Então, a pessoa busca adotar um cão, comprar um cão. Obviamente, se comprar de um criador sério, precisa buscar elementos para isso, para acabar com esse mercado que realmente é nefasto, assim, né? Mas o que a pessoa deveria se preocupar sob a ótica jurídica, assim, né? Poxa, a questão do meu condomínio, até uma possível separação de um casal, né? O que a pessoa, antes de adquirir
um pet para ser cuidado, o que ela deveria pensar a respeito, né? Então, Rodrigo, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai adotar ou vai comprar um pet que seja, é que nós somos responsáveis por esses pets. A gente é responsável pelos danos que eles causam, né? A gente é responsável por essa vida. E esse animal ele vai viver 10, 15, 20 anos. E durante todo esse tempo a gente tem que estar disposto a prestar cuidados a esse animal. Então, assim, moro de aluguel, por exemplo. Onde eu moro, é permitido ter animais de estimação? O proprietário autoriza ter animais de estimação? Se eu precisar me mudar desse lugar, eu estou disposto a talvez ter que investir um valor maior em outro lugar para poder levar os meus pets junto? Né? Porque eu já vi casos acontecer, não foram poucas vezes, principalmente em divórcios. A gente tem 2 gatinhos, mas agora onde eu vou morar não pode mais ter pet. Agora o que eu vou fazer com os meus pets? Entende? É sua responsabilidade. Abandono é crime. Claro. Né? Moro em condomínio. Quais que são as regras do condomínio onde eu moro? Porque os condomínios eles não podem te proibir de ter pet, mas eles podem impor regras. Por exemplo, de circulação direto no piso, que às vezes as pessoas não, têm que, isso eles têm também que não, eles não podem proibir. Carrinho. Não? Não pode obrigar a levar no colo, coisas nesse sentido, tá? Não pode. Existe discussão sobre isso, mas via de regra eles não podem te proibir de andar com o cachorro no condomínio. Mas o que eles podem te exigir, por exemplo, é que você tenha uma carteira de vacinação atualizada, que você faça um cadastro do animal. Claro que isso é para segurança até do próprio animal. Seria correto até, seria né? o mínimo que você faz, manter a carteira de vacinação dele atualizada. Mas você precisa dispor de tempo e dinheiro para ter um animal. E se o seu animal tiver uma alergia, precisar de uma medicação, de uma comida específica, né? Outras questões, no divórcio mesmo, né? Muitas vezes acontece, eu vou pegar um cachorrinho, um gatinho com o meu marido ou com o meu namorado. Ok, e se esse relacionamento não der certo? Quem é que vai ficar? Como é que vocês vão cuidar? Vocês têm condições financeiras de cada um cuidar desse gatinho sozinho? Então, as pessoas não pensam nessas questões que podem acontecer, né? Se tiver filhos, né? Se você tiver um filho, você não precisa se desfazer do seu animal, mas muita gente faz. Então, se você morar numa casa, você está disposto a talvez aumentar o seu muro para que esse animal não ofereça risco para os vizinhos, a colocar tela para o seu gatinho não fugir? Entende? Então, é uma questão de disponibilidade de tempo e dinheiro também. Sim. Né? É uma dedicação, É uma né? dedicação. Às vezes a pessoa pensa, não, eu não vou ter filho porque eu quero algo mais tranquilo na minha vida, mas até uma planta ele precisa se dedicar a cuidar, observar quando é que tem que colocar água, se gosta ou não gosta de sol, de luz, enfim, né? E aí eu ia entrar justamente nesse assunto que você comentou, Raíssa, da questão do cônjuge e tudo mais. Se é comum, se existem casos, né, de disputa judicial, e como é que tem sido, o que tem sido levado em consideração nesses momentos em que as pessoas partem para um litígio ali, é uma disputa mesmo para ver quem fica com o pet, enfim, né? Quando o divórcio é amigável, a dissolução de união estável é amigável, não tem maiores problemas, né? A gente resolve, a gente faz um acordo e está tudo certo, que as partes concordarem. Acho que até guarda compartilhado hoje em dia, não sei se já informalmente fizemos. eu percebo, mas não sei se isso formalmente existe, né? Já fizemos. Uma discussão que existia, assim, no mundo do direito é se essa questão iria ser tratada na vara da família ou na vara civil, mas para as pessoas, assim, em geral, isso não tem muita diferença, né? Mas a gente consegue resolver. Guarda, divisão de despesas, quando é amigável. O problema existe quando é litigioso, quando não tem acordo, né? Então, por exemplo, tem julgados ali de 2022, recentes. Tem um, principalmente, que me chamou a atenção até na época, que foi uma das decisões pioneiras, assim, lá de Brasília, se eu não me engano. O casal, eles tinham adquirido 6 animaizinhos de estimação durante o casamento, se divorciaram, e os animaizinhos ficaram com a esposa, e ela entrou com um pedido de pensão, de divisão de despesas dos animais. Em primeiro grau, né, o juiz de primeiro grau, ele decidiu que sim, que seriam divididas essas despesas, mas não se falava ainda, ao menos na decisão não menciona a família multiespécie.
E o marido não concordou, recorreu até o Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça, lá em 2022, entendeu que esses animais eram propriedade. E como ela concordou em ficar com essa propriedade, ela tinha que assumir os ônus e os bônus. Então, as despesas seriam dela. Olha só. Mas, em 2024, agora a gente começou a falar muito mais de família multiespécie, né? Começou a inserir mais no mundo jurídico esse termo, né? A gente tem uma decisão bem recente em que o juiz entendeu que havia uma relação de afeto, né, entre o animal e os seres humanos, os seus tutores, e que, portanto, ele considerou aquilo uma família multiespécie, que era formada pelos tutores e pelo animalzinho, né, pelo casal e pelo animalzinho, e determinou a guarda e os alimentos para aquele animal. Então, a gente vê que é uma mudança que vem acontecendo e tende a permanecer, acredito, nesse sentido, esse reconhecimento. Agora, isso muito em função do entendimento do juiz. Isso. Porque a lei, pelo que eu vejo, acho que ainda dá a brecha para tratar como um objeto. Isso, tem mudado, mas são entendimentos. Não existe uma legislação específica que determine isso. Tem até uma lei em tramitação que quer mudar esse sentido, né? Sim. Hoje em dia, o que é majoritário, que a maior parte dos julgadores e dos tribunais entendem, é que o animal é um ser senciente, que ele tem emoções. Claro. Mas ele ainda, essa visão da família multiespécie, que é diferente, que ele é parte da família, ainda é muito novo. Claro. Então, a gente está falando de uma decisão muito recente de 2024. Sim. Muito bom, Raíssa. E essa questão, por exemplo, sobre a responsabilidade, né, dos tutores, sobre os atos dos seus animaizinhos, né? Por exemplo, o nosso cão pega e morde lá um indivíduo que está passando de bicicleta, né? Como é que funcionam essas responsabilidades? Como é que se entende isso em termos do direito, né? Antes, quando eu mencionei ali sobre a compra ou adoção de um animalzinho, dele ser uma responsabilidade nossa, realmente ele é uma responsabilidade nossa. Se o nosso animal ele causar danos morais, né, a morder alguém, machucar alguém, né, ou danos materiais para outra pessoa, né, os custos médicos que essa pessoa teve, por exemplo, para se curar ali do trauma. Pronto atendimento. Exato. A responsabilidade é sim do tutor. Então, por isso que eu digo, a gente precisa cuidar dos nossos animais. Não é só colocar ali no quintal, né? E, ele pulou o muro e atacou uma pessoa. Quando que o tutor não vai ser responsabilizado por isso? Quando a culpa for exclusiva da vítima. Até aqui no Tribunal de Justiça a gente teve um julgado nesse sentido. Era uma criança de 2 anos, ela saiu da casa dela e foi até a casa do vizinho. E o cachorro acabou mordendo ela, mas sem autorização dos pais, do vizinho, ninguém sabia. E, na época, o pai dessa criança ingressou com uma ação contra o tutor, mas os julgadores... Contra o proprietário do vizinho. Exato, contra o vizinho, contra o proprietário do cachorro. Mas os tribunais entenderam que, como, na realidade, houve uma falha pela parte do pai, que não observou e não teve o devido cuidado com o seu filho, né? O cachorro estava na casa dele, no quintal dele... quem não cuidou direito do seu filho teria sido aquele pai que deixou uma criança de 2 anos sair de casa e ir até a casa do vizinho e brincar com o cachorro. Sim. Então, nesse caso, por exemplo, não teve uma condenação. Mas a responsabilidade como tutor é nossa, sim, sobre os atos do cachorro. Sem dúvida. E acho que cada vez a gente precisa falar mais disso, que é a responsabilidade sobre a educação do animalzinho, né? Então, não é só ração, não é só carinho, não é só levar no veterinário quando precisa, de fato isso é importante, mas também o processo de educação daquele pet, né? Raíssa, quando a gente fala de maus tratos, né, que é um tema bastante evidente no Brasil inteiro, e eu acho que ainda tem muita confusão nesse tema, né? O que tu poderia pelo menos dar uma pincelada para a gente sobre o que a legislação leva em conta hoje, né? Então, a legislação de maus tratos sempre existiu, essa proteção ao animal, né? Mas eu acho que até mencionei antes que a nossa legislação mais recente era de 98, né? Até 2020. Isso. Em 2020 também a mesma coisa. A sociedade estava sentindo que aquela legislação, ela não estava mais protegendo os animais. A pena era muito branda. Então, lá em 98, a pena era de 3 meses a 1 ano para quem cometesse maus tratos. Exato.
E aí a lei de 2015, a lei de 2020, desculpa, a lei sanção, ela veio mudar, ela veio trazer uma penalidade mais gravosa para esses crimes. Então a pena mudou de 1 ano a 5 anos agora. Pode perder o animal, a guarda do animal, né? E ainda tem a previsão de uma multa. Claro que isso vai ser de acordo com cada caso. E se esse animalzinho vir a óbito por conta dos maus tratos, ainda tem um aumento de pena, de 1/3 a 1/6, se não me falha a memória. Então, a gente vê que a pena se tornou bem mais gravosa. Por quê? Porque a sociedade pediu por isso. Né? A sociedade sentia que aquela pena anterior ela não era suficiente. Muito branda, né? Muito branda. E aí eu penso que coisas que eram normalizadas, talvez antes, não no geral, mas talvez tem pessoas que achavam que era normal, por exemplo, deixar o cachorrinho preso o dia inteiro numa coleirinha embaixo do sol. Isso é maus tratos, isso não se admite mais hoje, né? E fala assim, coisa de 30 anos atrás, em que o cachorro ficava no quintal. Claro, ou mesmo passando frio, né? Que muitos acham, não, ele está preparado para isso, frio, tem pelo, né? Ou a desnutrição, eu acho que ela é muito visível, assim, né? Que é maus tratos, mas a obesidade também é. Então, você dá uma comida sem nenhum nutriente para o teu cachorro, ou até achar engraçado que o teu cachorro só come besteira e que ele está gordinho, a obesidade também está prejudicando ele. Também é maus tratos. Né? O fato do teu cachorro passar o dia inteiro preso num apartamento, na sujeira, latindo. Eu sei porque a gente já viu casos desse no escritório, né? Dos cachorros ficarem, às vezes, dias presos. As pessoas irem viajar e deixar 2 cachorros com muita energia, que eram bulldogs, inglês, se eu não me engano, ou francês, mas os 2 têm bastante energia, né? Sim. E os cachorros vivendo uma sujeira e latir, incomodar os vizinhos, mas eles também estavam sofrendo com aquilo, eles estavam estressados com aquela situação. Então, em locais muito pequenos, em locais sujos, isso é maus tratos, né? Levar o animal à exaustão, a gente vê muito isso acontecer com cavalos, né? Depois a pessoa leva o animal à exaustão e joga na beira da estrada, isso também configura maus tratos. Temos muito a evoluir, né? Pelo que eu saiba, tem países até que consideram a obrigatoriedade de uma determinada quantidade de horas ou de passeios por dia, enfim, porque para muita gente ainda, principalmente pessoas às vezes que trabalham em home office, né? Uhum. Não, eu estou em casa o dia todo, ele está ali nos meus pés, ele está sendo bem cuidado. Uhum. Isso não está totalmente equivocado, né? Exato. Raíssa, pensando na questão dos profissionais, né, que também nos ouvem aqui, nos acompanham, e o mercado pet está cada vez mais intenso, e muitas pessoas, por gostar, né, de pets, acabam entrando na área. Então, adestrador, passeador, creche, hotel para cães e tudo mais. O que você sinalizaria, né, como pontos de atenção, cuidados preventivos e até riscos associados aí para quem se envolve com essa atividade, né? Uhum. Eu acho que, em primeiro lugar, quem trabalha com pet tem que ter um conhecimento da legislação, né, da sua área, a legislação de maus tratos, treinamento para equipes, quando tem equipes, né? Mas acredito que a tua pergunta talvez seja mais relacionada a uma proteção também da empresa. Exato, porque a pessoa está... quando é pet sitter, ela está entrando na casa da pessoa para cuidar do cãozinho. Quando a pessoa está deixando o cão, que é um membro da família, sob os cuidados dela, existe uma grande responsabilidade nisso. O pet shop também. Poxa, se deixar o cão cair de uma mesa de tosa, você tem um problemaço, né? Então, acho que... Aí a gente entra bem naquela área de treinamento de equipe para evitar esse tipo de ocorrência, né? Mas também o que as pessoas que trabalham nessa área têm que entender é que elas... o que se aplica na área que elas trabalham é o Código de Defesa do Consumidor. Então, o que acontece sempre, mesmo que você seja uma pessoa física prestando serviço, você vai ter que comprovar que você não teve culpa pelo que ocorreu. E como é que a gente comprova isso, né? Primeiro, deixando sempre o consumidor informado sobre como funciona seu serviço, sobre quais são as obrigações do consumidor, né? Porque se o consumidor deixar de fazer as suas obrigações e isso ocasionar um prejuízo, você informou a ele. Então, façam termos, façam contratos, coloquem tudo certinho escrito pelo WhatsApp, sempre por escrito, para vocês terem essas provas, né? Recentemente nós estávamos, ontem à noite particularmente, numa reunião da AMP, né, da Associação de Micro e Pequenas Empresas de Blumenau, com o diretor do PROCON, o Raí Reis, né, que cordialmente
passou umas 3 horas conosco lá, dividindo situações, casos e tudo mais. E aí, muito bem colocado pela Raíssa, é administrar a expectativa, né? Deixar claro o serviço que vai prestar, como vai encontrar, né? O que deve se esperar do serviço que está sendo proposto e tudo mais, né? Sempre ter uma relação de transparência com o consumidor, sempre. Perfeito. É o que a gente quer como consumidor, Também. né? Então, muitas vezes, se colocando nessa posição, a gente não fica difícil, né? Aproveitando ainda o nosso tempo aqui, Raíssa, eu sei que também vocês têm um segmento de registro de marcas, né? Então, também queria uma visão breve da tua parte sobre como é que você tem visto o mercado pet com essa preocupação de registrar sua marca, né? Se existem casos da pessoa que chega a perder o direito de uso porque não registrou e foi outro lá, viu que a marca era boa e correu na frente e ele registrou, né? Então, se pudesse falar um pouquinho sobre isso. Sim, isso acontece, tá? Eu acho que até por conta da internet, das redes sociais, cada vez mais tem se falado nisso, né? Na proteção da marca. E as pessoas agora estão cada vez mais tendo essa visão, tá? Está crescendo ainda. Essa conscientização da necessidade de proteger a marca. Porque a gente acha que só o fato de ter um CNPJ, ou às vezes ter um Instagram, ter um site, a marca está protegida. E não é bem assim, né? A gente precisa ter um registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Somente aí a marca vai ser sua. Então, acontece, sim. E, assim, eu vejo isso quase diariamente. As pessoas abrem a empresa, às vezes, agora. Agora eu não tenho condições, agora eu não quero investir. Esperam um ano, a empresa, né, é sucesso. E aí quer fazer o registro da marca e já existe uma marca semelhante. Aí você não vai poder registrar. Você corre o risco de ser processado, tanto criminalmente, quanto responder por danos morais, por estar usando uma marca de forma indevida. Né? Ou seja, a pessoa teve a ideia, batalhou pela construção daquela marca e ela pode perder. Pode perder e ainda ser acusado, né? E ainda perder mais dinheiro com isso. Fora que assim, aí você vai ter que fazer um trabalho de marketing novamente com os teus clientes, trocar a tua marca, né? Fazer os teus clientes entenderem que a tua marca mudou, o nome mudou, mas que o produto é o mesmo, que a qualidade é o mesmo. Então, é um investimento muito alto perder uma marca. E registrar uma marca não é um investimento tão alto assim. Né? Perto então, do benefício exato. Que se tem e o risco que se corre, né? E a mesma coisa com relação a produtos. As pessoas também, tu pode proteger os teus produtos, e a gente vê que no mercado pet cada vez mais vem vindo produtos novos. Todo dia tem coisa nova no mercado. E as pessoas às vezes esquecem de proteger esses produtos. Então vai lá, investe tempo, investe dinheiro, né? E perde o produto para o concorrente, perde mercado para o concorrente. Né? Então, a gente tem que proteger os bens mais valiosos da nossa empresa, que é a nossa marca, é assim que o nosso cliente vai nos conhecer. Nossa identidade. É a nossa identidade que ele vai nos indicar. E os nossos produtos, né? Até porque isso vai trazer lucro para a nossa empresa. Tu só pode vender uma marca, franquear uma marca, se ela tiver registro. Então, não deixa para o último momento. Lá, quando o investidor quiser vir colocar dinheiro na minha empresa, ou quando eu quiser franquear, eu vou registrar. Aí, às vezes, você já perdeu nesse meio do caminho, né? Exatamente, Raíssa. E assim, a gente, esse universo pet, ele é gigante, né? Há pouco nós estávamos lá na AMP com o fomento de uma feira que vai acontecer o ano que vem, né? Que é a Feira Pet Zoo, inclusive em parceria com os proprietários da Febratex, né? Então existe um empenho do mercado muito grande em alavancar esses negócios e bons negócios, né? Proporcionando um mercado saudável. Raíssa, para fechar, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais ou para te achar? Então, quem quiser mais informações jurídicas, atualidades, pode seguir o Instagram do escritório, que é @reise_castellain. E quem quiser mais informações sobre proteção de marcas e produtos, pode seguir o Instagram @suamarca.registrada. Excelente, satisfação enorme, obrigado, teríamos muito mais assunto aqui, mas o tempo é breve. Agradeço, Jorge, a oportunidade mais uma vez. Obrigado, Rodrigo. Raíssa também, doutora, seja bem-vinda, né? Novas oportunidades, com certeza, para a gente explorar um pouco mais esse assunto.